Salve, salve, rugbeiros e rugbeiros de todo o país! Bem-vindas e bem-vindos ao programa de número 34 do nosso Rugbycast, o podcast oficial da Brasil Rugby. Eu sou Vitor Ramalho. E eu sou a Baby Futuro. No podcast de hoje você fica sabendo de tudo que rolou na última semana do rugby brasileiro, que incluiu esse feriadão e também o que vem aí pela frente. Baby, tivemos Cobras, tivemos Tupi Sevens, tivemos a estreia da grande Copa do Brasil, nova competição aí do rugby nacional, tivemos estaduais rolando também, e temos ainda uma entrevista com o Ige, ele mesmo, João Luiz da Rosa, o Ige, estará conosco aqui como entrevistado, ele que fez um estágio ali com a Federação Francesa, esteve no Six Nations, sensacional a experiência que o Ige teve por lá, vai contar tudo para a gente sobre esse momento dele lá na França. E ainda falaremos um pouco do que vem por aí, afinal de contas, tá chegando, tá voltando, né? O Super 12, enfim. Tivemos também camps das Iaras lá no Mato Grosso, enfim, muita coisa que rolou. Baby, começamos aí com os Cobras. Os Cobras estiveram nesse final de semana, na verdade foi na sexta-feira, né? Lá na Argentina para enfrentarem o Pampas. Foi um jogo mais de dominação do time argentino. O time argentino venceu por 38-14, né? Primeiro tempo bastante contundente ali a favor do Pampas, mas no final das contas, não foi assim tão ruim para os Cobras, que não ficaram ainda estão numa distância aceitável aí, né, na briga pelas semifinais. A rodada contou com os seguintes jogos, além do jogo do Pampas, teve Selknam 11, Douglas 19, o Selknam não pontou, jogando em casa, não pontou contra o time argentino, e o Peñarol manteve a liderança aí, venceu 50-37, jogo maluco lá nos Estados Unidos contra o Raptors. Nesse momento a gente tem na classificação, primeiro lugar para o Peñarol, 40 pontos, Douglas 39, Pampas 27, Jacaré 15, que fogou na rodada 19. Ele está ali na nota de corte do G4. Depois vem Selknam com 13, Cobras com 11, Raptors com 8. Então os Cobras ainda estão em 8 pontos de diferença. O próximo jogo é nesse sábado, às 7 da noite. Tem Cobras contra Selknam lá no Chile, na cidade de Curicó. Os Cobras precisam vencer de qualquer maneira, mas uma vitória coloca os Cobras de vez de volta aí na briga pelas semifinais. Faltam 3 jogos para os Cobras, Selknam fora de casa, e aí na sequência tem Peñarol em casa e depois Raptors novamente em casa, os últimos 2 jogos dos Cobras no Brasil, o retorno deles ao território brasileiro. Baby, a derrota aconteceu ali contra o Pampas, até não é muito fora da curva, né? O Pampas é um time, hoje é rugby argentino, enfim, é um dos favoritos para a competição. Os Cobras mostraram o segundo tempo melhor, né? Sim, tem que mostrar um pouquinho mais de consistência, né? Só para a gente poder continuar bem né, no torneio. O Pampas já era esperado, né? Mas agora a gente tem mais oportunidades. Tentar manter a disciplina. Os Pampas abriram bastante frente no primeiro tempo, depois teve 2 tries dos Cobras. O PEC funcionou, né? O Levi marcou um try, o outro foi um penal try ali a partir de Mou. Então tá aí os Cobras nesse jogo lá na Argentina, na Catedral do Rugby, lá no CACI, em Buenos Aires. Aliás, a nossa CEO, Mariana Minés, esteve lá na Argentina, inclusive teve reunião com o pessoal lá, foi bem legal, um momento importante de visita à Argentina. Além disso, tivemos nossos tupis indo lá para a África do Sul, né? Continuando na África do Sul, já estavam lá, na verdade, né? Fizeram o segundo torneio, são 2 torneios que rolaram lá na África do Sul pelo World Rugby Sevens Challenger, segunda divisão mundial. O Brasil terminou em 8º lugar na temporada, na competição, 9º lugar nesse segundo torneio. Acabamos ficando aí, primeiro dia teve derrota ali para a Uganda, 31-7, também para a Alemanha, 28-10, derrota para a Coreia do Sul, 17-14. Aí o Brasil foi para a disputa de 9º lugar, e aí sim, semifinal venceu o Zimbábue por 24-19, e depois venceu a Coreia, aí 35-0, se recuperando da derrota anterior, o que significou os Cobras na 9ª posição do torneio e, no geral, em 8º lugar. Tonga foi a grande campeã da temporada. Na verdade, a Tonga acabou perdendo a final, né? Perdeu a final do segundo torneio para a Bélgica. A Bélgica foi a grande novidade, campeã desse segundo torneio, 28-26 na final sobre Tonga, mas Tonga tinha vencido a Alemanha na semifinal, que era o jogo crucial para ficar com o título da competição como um todo, da soma das 2 etapas. Tivemos classificação final com Tonga 38 pontos, Bélgica 34, Alemanha 32, Hong Kong 28, Chile 24, Uganda 22, Itália 18, Brasil 10, Papua 9, Zimbábue 6, Coreia do Sul 5, Jamaica 2, Brasil em 8º lugar geral. Experiência, né, Baby? Experiência para a equipe brasileira. Lembrando agora que Tonga vai enfrentar os 12º, 13º, 14º colocados aí da primeira divisão mundial numa repescagem lá em Londres entre 12 e 14 de maio. E para os tupis, agora é pensar no pré-olímpico, que vai ser no meio de junho lá no Uruguai, né? Momento importante de ganhar experiência, né, para esse pré-olímpico, até se testar. Primeira fase foi ruim, mas a segunda fase deu volta por cima e ganhou o Zimbábue, e depois ganhou bem da Coreia do Sul, né?
Sim, exatamente. É sobre ir acumulando experiência. E acho que tudo isso serve exatamente o que você falou para uma coisa mais futura, né? E exatamente, Sevens é meio traiçoeiro, mas a gente conseguiu ir, conseguiu fazendo jogos melhores ao longo do campeonato, da segunda etapa principalmente, né? É. E, baby, outra seleção brasileira, as Iaras no 15. Na verdade, as Iaras no Sevens estão indo agora, viajam esse sábado lá para Toulouse. No próximo programa a gente vai falar sobre o torneio de Toulouse, que é no final de semana seguinte, a partir do dia 12. Mas lá na França, a última etapa do circuito mundial de rugby sevens, mas falando de Iaras no 15, as Iaras estiveram lá em Cuiabá para treinamentos, mais uma dos camps, porque afinal de contas já está confirmado, soltamos aí no nosso, nas nossas redes sociais, que as Iaras enfrentam Estados Unidos e Colômbia em junho, no novo America's Rugby Trophy feminino, Rugby 15 rolando. Depois, em julho, temos os jogos contra a Colômbia. Então, tá aí, seleção brasileira feminina em reta final de preparação para as competições de mediano. Né? Sim, aproveitando cada feriadinho, cada fim de semana que der para se preparar para esses desafios que vão ser bem grandes e, né, exatamente o que a gente falou antes também, acumular experiência. Eu acho que o 15 é sobre isso também, é ver muitos cenários que a gente não viu por muito tempo jogando Sevens, né? Então, a gente precisa jogar e ter ver muitos cenários parecidos, né? Jogar muito. E tá aí, teremos esses torneios. Ainda vai ter locais a serem confirmados, né? Jogos no Brasil e jogos na Colômbia, mas tá aí a confirmação das competições de rugby 15 feminino, primeiro torneio amistoso, depois os jogos valendo a Liga Mundial. Bem, já que a gente está falando de seleções, tem um outro cara que que é das seleções brasileiras, que esteve numa sequência muito interessante aí na carreira, que é o Ige. O Ige fala com a gente agora sobre a sua estadia lá na França. E agora ele conosco, João Luiz da Rosa Uige, ele que é da comissão técnica das seleções brasileiras, esteve lá entre fevereiro, março e abril na França para trabalhar junto com as seleções francesas entre os Six Nations adultos, Six Nations M18. Ele vai contar mais pra gente como foi esse processo, mas uma baita experiência, um baita estágio de 3 meses do Ige lá na França. Aliás, ele já jogou na França no passado, então estava mais do que em casa também lá, né, Ige? Seja bem-vindo. E bem-vindo de volta ao Brasil também. Obrigado. Prazer poder estar compartilhando um pouco dessa história. Foi um período muito legal, foram 3 meses de muito aprendizado. Foi uma vivência que passou centralizado na seleção menor de 18, masculina, mas como o trabalho deles não é permanente, eles não são centralizados, né? Eles fazem parte das academias, enfim, tem os clubes. No intervalo entre uma etapa da preparação para os Seis Nações e outra, eu pude participar de outras seleções. Então foram 6 seleções francesas que eu tive a oportunidade de conhecer. Quais são então? Adulto masculino, adulto feminino? O 15 da França, masculino, adulto. O M20 masculino de 15. O M18, que era a seleção que eu estava centralizado, masculino de 15. O 7 adulto masculino, 7 adulto feminino. E 7 adulto masculino desenvolvimento, que é uma outra seleção, com outro staff, outros atletas, que é a seleção que está formando, Deve jogar o circuito europeu, inclusive, né? Isso, participa de torneios com o objetivo de formar jogadores possivelmente para as outras seleções, não só a 7 masculino, mas as outras seleções masculinas. E você teve também participação nessa relação entre a Federação Francesa com os clubes também, na identificação dos talentos, como é que foi isso? São duas coisas aí. Uma é o Interacademias, que foi a primeira etapa do meu processo do M18. Ela começou lá no início de fevereiro, assim que eu cheguei. Teve 2 dias de preparação em Marcoussis, que é o Centro Nacional de Rugby. E depois dessa preparação a gente vai para Fréjus, que é lá no sul da França, onde teve o Interacademias. E esse Interacademias é um evento fantástico, né? São atletas de 24 academias da França, na verdade são 24 academias da federação, mais 2 academias... Eles voltaram 24 academias de alto rendimento para identificação de talentos. 26, 24 da federação e 2 que estão dentro dos clubes chanceladas pela federação. Não entendi muito bem
o porquê que isso Deixa eu acontece. ser mais Mas um dois assim, independentes. exato, talvez pela localização, enfim, não tive muitos detalhes sobre o porquê esses dois lugares, mas enfim, são 24 ou 26 academias com atletas, eles têm atletas por ano de nascimento, né? Cada categoria é um ano, M16, M17, M18. Nesse encontro, tinham 100 meninos M16, 100 M17, 100 M18, divididos cada um em 4 times da mesma faixa etária, e disputaram jogos, e dali foram selecionados os atletas que iam participar no fim desse evento do amistoso contra a Itália. Mas o evento em si é fantástico, porque não só os atletas das academias estavam presentes, como os staffs também. Então, todo o staff das academias, os staffs de clubes, às vezes o staff da seleção regional estava junto, e os staffs da Federação Francesa, os formadores dos treinadores e árbitros. Cada equipe com um árbitro, isso é muito legal. Então, no time M16, eram 40 pessoas por time, tinha um árbitro M16 em formação, um árbitro... Cada grupo era completo, incluindo a arbitragem. Era muito legal. Tem um monte de gente famosa nesse meio aí que você tá falando aí de treinar ex-jogadores importantes e tudo mais, né? Vendo essa galera toda. Igi, aí depois você ainda teve a participação direta na preparação da sessão M18, né? Indo para o Six Nations M18, que é um festival. A gente tem o Six Nations adulto e juvenil masculino que ocorrem juntos, e depois vem o festival do M18. Né? Isso. Que foi na Irlanda. Que foi na Irlanda. Esse encontro era a preparação, era a seleção dos meninos. Na verdade, mais do que a seleção desses meninos, é um projeto de formação contínua, não para vencer um torneio, isso fica bem claro na conversa com os dirigentes. Então, por ser formativo, tu precisa desses 300 atletas em formação, que são os atletas que vão jogar esse festival daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, os M16, talvez ainda possam fazer em 2 anos, estariam jogando esse torneio ainda no M18, são os meninos que vão estar jogando daqui a 2, 3, 4 anos o M20, e são os atletas que vão chegar a disputar uma vaga na seleção adulta com muito tempo de campo, com muito conhecimento de rugby de alto rendimento. E de intercâmbio com os países que eles vão enfrentar no futuro mesmo, né? Também, conhecendo bem o estilo de jogo deles, e isso fica bem evidente quando tu está presente lá e entender como funciona. E conta um pouco como é que foi o seu trabalho especificamente, o que você vai fazer lá, o que você esperava aprender lá, se capacitar, enfim, como é que foi a sua atuação pessoal? Tá, talvez falar um pouco sobre como você chegou lá. Como eu cheguei lá. Exatamente. Isso passa um pouco de entender a compreensão que a gente vem tendo com o sistema de alto rendimento do Brasil. A gente acaba se inserindo com todas as forças no que a gente tem para entregar, que é uma seleção num nível competitivo mais alto, muito mais alto que o nível competitivo do rugby nacional, e a gente tem que fazer o impossível para tentar chegar numa altura que não é a que a gente se encontra. Então isso toma muita energia e a gente é limitado, não tem muitas peças de reposição, enfim. A gente não tem muito tempo para se formar, para se capacitar, para ver outras realidades. E no ano passado, durante a SLAR, a gente teve algumas reuniões dentro do staff e identificou que seria necessário isso, para a gente poder dar um passo à frente, mesmo no alto rendimento. Isso sem falar das relações entre clubes, claro. Desenvolvimento, tudo isso são coisas que a gente precisa desenvolver, que vai desenvolver e que está desenvolvendo, enfim, é um processo contínuo. Mas independente disso, a formação do alto rendimento mesmo, né? A gente precisa ter essa vivência e entender como funciona lá fora. A gente eventualmente recebe um treinador de fora, mas é diferente, a função dele acaba se inserindo na mesma rotina de produção e muita coisa para fazer e não tem tempo de aperfeiçoar o sistema como um todo, na verdade. Claro, afasta um pouco, olha, enxerga, um olho no microscópio, um olho no helicóptero, né? Poder olhar lá de cima como está distribuída a coisa, e a gente entendeu que precisava fazer essa vivência, que precisava se capacitar lá fora. E corri atrás de conhecidos, tinha um amigo que conhecia, um amigo, enfim, peguei o contato dele, liguei e falei, poxa, eu queria fazer
um mês de intercâmbio aí, conhecer como funciona na área da análise de desempenho. Porque foi uma área que eu saí da engenharia para trabalhar com análise de desempenho. É uma área que me atrai muito e para mim ela sintetiza muito o que a gente quer como desenvolvimento do atleta, como um atleta de alto rendimento. E eu pensei que se eu pudesse estar inserido nisso dentro do rugby francês, eu estaria vendo exatamente o que querem os treinadores transmitir para os jogadores, porque é a partir desse conhecimento que eles avaliam como desempenham os jogadores também. Então eu pensei, poxa, nisso eu consigo, eu entendo disso, eu consigo uma inserção mais simples, e a análise de desempenho vai resumir muito a maneira de pensar deles sobre o atleta e a maneira como eles se comunicam com o atleta. E aí mandei uma mensagem, consegui o contato do responsável, depois de algumas idas e vindas, consegui o contato do responsável e liguei para ele e falei, tenho interesse, vamos fazer uma videochamada. Fizemos, ele gostou. Tem um francês perfeito, que eu sei. Eu morei 2 anos na França, eu tive a oportunidade de jogar Federal 1 lá, que era na época que era a terceira divisão, era um nível bem alto. O ano que o Lomu jogou a terceira divisão. O Dijon, inclusive, está ainda na terceira divisão, que é muito, muito legal. Então, eu tinha morado lá, antes eu tinha morado também 1 ano em Paris, então tinha essa facilidade com o francês e mandei o meu currículo para ele, o fato de ser jogador da seleção. Ele falou, poxa, que legal, não, vem, teu perfil é muito legal, vem participar com a gente. Aí depois tivemos algumas reuniões, aí o cara me fala, poxa, depois eles fazem algumas reuniões, ele me diz assim, não, se tu vier para passar um mês, tu não vai conseguir pegar, tu vai pular de um lugar para o outro e tu não vai estar imerso em um projeto. Então eu te proponho que tu venha, passe esses 3 meses, que é o período de preparação, seleção, preparação e disputa dos 6 nações. E aí no intervalo que não tiver atividades, eu te faço visitar outras seleções. E eu trouxe isso aqui para dentro. No começo foi um pouco complicado, mas enfim, eu também estava contribuindo com as análises de desempenho do feminino. Daria para fazer... Feminino de 15 mesmo. O nosso não. O nosso, perdão. O nosso feminino de 7 aqui. Sim. Então daria para fazer um trabalho à distância, que foi feito. E aí conseguimos encaixar para poder participar esses 3 meses lá. E enfim, foi essa. Foi a partir de uma proposta de um mês de vivência, veio uma contraproposta de 3 meses num projeto muito maior do que eu imaginava. Foram 3 meses acompanhando o M18. E lá, essencialmente, com análise de desempenho. Com análise de desempenho. E no intervalo entre as atividades do M18 foram as outras seleções e os clubes também, porque quando não tinha atividade da seleção, foram 6 clubes que eu visitei, 2 do top 14, Stade Français, o Racing, de Paris, o Massy, também é Paris. E depois Antony do Federal 2, Massif Central e Scuf, que foi o clube que eu joguei em Paris em 95, 96. Mas você está falando de clubes de realidades muito distintas, o que é interessante. Distinto, claro, porque eu pensei, poxa... O rugby amador comunitário até o rugby profissional de segunda divisão e o rugby profissional de primeira divisão. O Massif Central, por exemplo, eu fui num dia de recrutamento, eles estavam fazendo recrutamento de meninas para a formação do time de 15, menor de 15, feminino. Então, o recrutamento de meninas das escolas foi muito interessante de ver, porque isso passa um pouco pela nossa realidade. Como a gente faz para poder formar os times. E essa é uma realidade de um time lá de 6ª, 7ª divisão, e ainda com uma categoria que está em desenvolvimento por eles. Foi legal, foi muito legal ter essa vivência nos outros também, nas divisões mais baixas, se aproximam mais do que a gente tem por aqui. Então, mas mesmo o Massy, por exemplo, que é um time da 2ª divisão, é uma realidade ainda muito acima do... Como que você analisa? Só para comparar mesmo. É muito acima. O rugby profissional, atletas profissionais... É o famoso celeiro do rugby francês, inclusive, o Massy. Então, eles têm alojamentos para desde jovens de 15, 16 anos, já estão centralizados, já são profissionais, já estão participando das academias, da formação dos atletas de alto rendimento. Tem uma circulação muito grande de atletas também, mas o Massy, exatamente, ele faz um trabalho legal de formação e de captação de atletas.
e pelo fato de centralizar eles desde jovens, eles acabam revelando muita gente. Tem um trabalho, o analista de desempenho, por coincidência, eu trabalhei com ele, é um analista de desempenho, o cara é incrível a quantidade de informação que pega. Só para a gente entender, qual o nível de abrangência desse tipo das análises dos dados que são captados, das análises que são feitas? Uma curiosidade antes disso, o analista de desempenho de vídeo, eles têm um pouco de diferenças de acordo com as funções, mas o analista de desempenho, que é um pouco que como a gente entende aqui, não é só um analista de vídeo, na França ele tem tem um papel mais técnico do que o analista de vídeo que está por trás. Então, o que está no clube geralmente é um analista de desempenho. E o analista de vídeos eles têm as empresas. Então, muitas vezes eles nem conhecem as pessoas. O analista de desempenho faz muito mais essa ponte daquilo que vem do análise de vídeo e aquilo que é o projeto de desenvolvimento do rugby do clube. Isso. As empresas, eles não chamam nem os analistas, eles chamam as empresas. As empresas fornecem os cortes básicos. O analista trabalha com os cortes. E gera dados a partir dos cortes. Então, o grosso do trabalho braçal não é feito pelo analista. Porque esse trabalho é feito por empresas, ele se dedica a outras coisas. Ele tem tempo para enxergar, para usar a informação que tem. Hoje, com o que eu extraio de informações, se eu tiver que trabalhar com todas as informações que eu extraio, não me sobra muito tempo para fazer outra coisa. Isso é interessante. Estou limitado a lidar com as informações que eu tô buscando. Então, a gente chega num ponto, eles chegaram num ponto de desenvolvimento em que eles têm a função para 2, 3 pessoas diferentes. Depois tem um analista que é focado só no GPS, que fornece dados para o preparador físico, não é o preparador físico que trabalha com isso. Tem um analista de dados que cruza todas essas informações, mas que não está ligado a um staff. Ele é uma pessoa de fora, muito mais acadêmico, fornecendo ciência para as seleções, às vezes pontuais, pontuais. E bem conectado com a proposta de trabalho que a Federação Francesa já traz desde a sua comissão técnica, que de alguma maneira está conectado com as seleções de base todas elas e com os próprios clubes de alguma maneira, não? Sim, eles têm um projeto de sistema de alto rendimento. Esse projeto ele é transversal a todas as seleções e todas as academias também. A ideia deles é que alguém pudesse subir de divisão ou não, ou algum staff que troque de grupo, que fale a mesma língua. Eu digo isso até porque a França foi bicampeã mundial M20 2018-2019 e muito porque ela começou também a trabalhar com seus clubes a questão do número de jogadores formados em casa, que agora tem um número... Então a França fez um projeto desde trabalho junto com os clubes até a formação da seleção juvenil mais competitiva e agora uma seleção que está desabrochando para a Copa do Mundo, né? É um projeto de longo prazo deles. Né? Exato, é um projeto de longo prazo e eles têm muita visão para a formação. Esse encontro com 300 jovens, que foi lá o Interacademias, foram 300 jovens e 150 staffs. Então, para 300 jovens, 150 staffs. Quem são os 150 staffs? São todos os treinadores, todos os dirigentes e os formadores dos formadores. Então, para cada dia tem uma oficina de uma habilidade específica para o atleta, mas também para os treinadores. Então, existe um alinhamento para os árbitros. Os árbitros, bom, eu concluo essa, depois eu falo dos árbitros que também me surpreendem muito. Existe um alinhamento do que é o conceito, o que são os conceitos do rugby francês. E eles entenderam isso depois de um longo tempo. Qual é a identidade do rugby francês? E isso parte a partir da federação. É a partir da identidade do rugby francês que eles montam as estruturas, que eles vão entender como jogar o jogo. O que faz o rugby francês diferente? O que faz o rugby francês ser o rugby francês. Exatamente. E é a partir daí que eles começam a construir esse conhecimento e divulgar e multiplicar. E passar adiante para as academias, para os treinadores que estão nessa formação, que às vezes são o treinador do clube da região, do clube que foi campeão do torneio. É um projeto que busca desenvolver desde a alma do rugby francês, na verdade, né? Um projeto propriamente nacional de desenvolvimento do rugby. Sim, é o projeto deles.
Eles têm eles são um pouco orgulhosos, né? Lógico. Eles têm agora eles estão muito bem, mas eles são um pouco orgulhosos do conhecimento deles. Eles têm muito rugby, eles têm um rugby, muitos clubes, muito rugby profissional, muita gente que faz a vida com isso. Então eles têm um conhecimento lá dentro e eles estão valorizando esse conhecimento. Acima de qualquer outra coisa, beleza, os neozelandeses falarem coisas importantes, algumas coisas de fora. Claro, algumas coisas que eu colocava, eles falavam sim, a gente também viu essa conversa, a gente pegou um pouco dessa informação, mas eles têm muita informação lá, eles têm uma vivência muito grande do que é o rugby deles, com a cara deles. Ige, para amarrar nosso papo aqui, chegar na nossa parte final, as suas considerações finais daquilo que você entendeu daqui, o que você quer transferir para cá, disso tudo que você aprendeu lá na França, de tudo que você conheceu lá. Isso é difícil. Às vezes eu ficava muito motivado, eu olhava e falava, meu Deus, tem muita coisa para fazer, vai ser muito legal. Às vezes eu pensava, meu Deus, tem muita coisa para fazer. Como que a gente vai dar conta? Então, quando a gente pega uma seleção feminina, por exemplo, M18, meninas às vezes de 16 anos jogando uns 6 nações, M18, que é um festival, na verdade eles jogam 3, o M20, o adulto de 15 e o feminino de 15 é o campeonato. Todas as outras categorias jogam festivais, que a ideia é jogar, formar a longo prazo, não importa ser campeão agora, importa formar pessoas. Essa é a ideia deles, isso fica bem claro nas conversas que eles têm. Quando tu pega uma menina dessa de 16 anos, que está jogando 15 com um conhecimento do jogo, eu falo, não é planos de sistema de alto rendimento, eles têm o rugby dentro deles, eles conhecem o rugby, eles jogam rugby nos clubes, é outra coisa. E é uma atleta que vai ser usada no 15 ou no 7, de acordo com o projeto, mas ela está perfeitamente formada para qualquer rugby, na verdade, né? Sim, para qualquer rugby, poderia vir jogar o campeonato brasileiro de 15 aqui, porque tem um conhecimento. Fisicamente, obviamente, que sentiria, tem as diferenças, mas com uma compreensão de jogo excelente. Então, como faz para chegar lá? Não é com os anos de academia, né? Na verdade, é com um sistema não um sistema de alto rendimento, mas um sistema de rugby muito bem estruturado. Essa relação entre todos os atores do processo, alto rendimento, desenvolvimento, os clubes e todos trabalhando juntos, eu acho que é o grande desafio, que não é de agora, na verdade, é de muito tempo atrás, mas é o grande desafio que a gente tem aí pela frente para poder avançar tranquilo, feliz, sustentável, e orgulhoso do que a gente tem também e orgulhoso do que a gente vai produzir. Sustentável, obviamente, por ser o que a gente pode produzir. Acho que essa é a principal. Tem muita coisa no alto rendimento, desenvolvimento a longo prazo dos atletas. Tem muita coisa que a gente pode trazer, mas acho que a principal lição deles lá é um projeto a longo prazo que vai dos clubes às seleções e todo mundo feliz e orgulhoso trabalhando junto. Boa, Ige. Você volta aqui, muito bom te ver de volta ao rugby brasileiro. Você para mim foi um dos maiores jogadores do rugby nacional e volta com mais conhecimento ainda, que é muito bom para ajudar nosso desenvolvimento. Valeu. Valeu, meu querido. Obrigado. Prazer. Aí o papo com o grande Ige, como sempre, muito bom. Experiência maravilhosa lá no rugby francês. E, baby, esse final de semana, o último que passou agora, foi um final de semana importantíssimo para o rugby de clubes brasileiro, sobretudo para o rugby masculino de clubes, porque foi a largada, a primeira vez que a gente tem aí a Copa do Brasil de Rugby 15 masculino. Na verdade, é a primeira vez. Já teve uma competição antes chamada de Copa do Brasil, mas era uma segunda divisão nacional. Na verdade, antes chegou a ter uma Copa do Brasil mesmo, mas não tinha essa característica. Esse ano a Copa do Brasil renasce uma proposta completamente diferente, que é de reunir os campeões dos campeonatos regionais e estaduais. É uma Copa dos Campeões do Brasil, de fato, aí, reunindo os melhores times de cada um dos estaduais e regionais e integrando aí Norte, Nordeste, Centro-Oeste também ao sistema de competições. Aliás, já foi Copa dos Campeões, mas na verdade o campeão da Copa do Brasil enfrenta ano que vem, começo do ano, o campeão do Super 12 e assim na Copa dos Campeões, que vai ter uma nova competição ano que vem também. Tivemos no dia 30, os dois jogos foram no dia 30, né? Tivemos Porto Seguro 12, União Pernambucana 3, o duelo do campeão baiano contra o campeão da Copa Nordeste.
time de Porto Seguro venceu com 2 tries, tem os melhores momentos e o vídeo completo nas redes sociais, o vídeo completo no YouTube, melhores momentos estão lá no nosso Instagram, e tivemos Niterói 32, Rugby Sem Fronteiras 23, campeão fluminense contra o campeão da Copa Centro-Norte, Sem Fronteiras lá do Distrito Federal, foi aguerrido, liderou o primeiro tempo, liderou no placar o primeiro tempo contra o Niterói, mas levou a virada, o Niterói fez 4 tries no segundo tempo, jogo de 4 tries a 2 a favor do time fluminense, baby. Começou bem a Copa do Brasil, jogos bastante interessantes, ambos bem disputados, ambos abertos até o final, e as outras 2 semifinais no dia 27 de maio, Curitiba contra Farrapos, campeão paranense contra campeão gaúcho, Poli contra Desterro, campeão paulista contra campeão catarinense. Mas legal esse início, integrando aí os clubes do Nordeste, né? O time da Bahia, time de Pernambuco, time do Distrito Federal, time do Rio de Janeiro em campo. Sim, é bom para também esquentar os estados, né? Também acho que o jogo lá em Niterói, a galera colou, todo mundo, né, apoiando também para dar uma... Acho que eu não vi no dia uma oportunidade muito boa que esse campeonato dá para ser bem inclusivo, trazer todo mundo, dar oportunidade para todo mundo poder, né, jogar nesse nível. Achei que tá bem legal, o feedback tá bem bacana também, exatamente sobre isso. Mesmo perdendo, alguns times falaram que, pô, que legal que a gente teve oportunidade de jogar, né? Então, exato. É E isso. semifinais no dia 1º de julho, Niterói contra Porto Seguro, uma delas é a outra, entre os times que vão jogar no dia 27 de maio. E tivemos também campeonatos estaduais e regionais rolando a todo vapor, né? Rugby 15 masculino também. Tivemos a estreia, a abertura da Copa Centro-Oeste. Era a Copa Centro-Norte ano passado, o Grua não vai jogar esse ano, então voltou a ser a Copa Centro-Oeste. Mas está aí, tivemos Melina debutante no Rugby 15 masculino, 44, Campo Grande do Mato Grosso do Sul, que retorna à competição, 8. A vitória do Melina, são 3 times, Melina, Campo Grande e o Rugby Sem Fronteiras, que estreia mais para frente aí contra o Campo Grande. Tivemos também Campeonato Catarinense, o Desterro deu o troco, né? Venceu o derby da ilha, dessa vez pelo estadual, 32-15 contra o Joaca. Tivemos Campeonato Paranense também, legal o retorno do Maringá volta às competições, empatou 12-12 contra a seleção do Oeste do Paraná, que é um combinado aí de Toledo, Foz do Iguaçu, Cascavel, Lobo Bravo Lobo Bravo de Guarapuava e o Moarama. Aí os times do Paraná se movimentando. Tivemos também Campeonato Paulista, São Carlos 8, Ilhabela 38, jogo interessante esse daí lá em São Carlos, Poli 90-7 contra Iguanas, São José 24-10 contra o Urutu, São José sofreu aí contra a equipe que é formada pelos melhores jogadores ali da USP. USP exceto Poli, né? Mas o resto da USP ali é o projeto do Comunidade Rugby USP. Jacareí 90, Letiusa 5, SPAC 66, Templário 7, Tornados 34, Piracicaba 12, tá aí o Campeonato Paulista rolando, olho nas redes sociais das federações estaduais, Federação Paulista divulgando bastante aí o seu campeonato estadual. E aí, baby, teremos ainda a volta do Super 12, semana que vem, temos no dia 6, 3 partidinhas aí pelo Super 12, Curitiba contra Jacareí, jogão, hein? Esse jogo é bem interessante, São José e Pé Vermelho, Farrapos e Joaca, vamos ver aí, testando o Joaca nessa visita ao poderoso clube gaúcho. 3 jogos aí pelo Super 12, que depois ainda tem um complemento da segunda rodada, apenas no dia 20 de maio. Muito rugby de clubes Brasil afora, né, baby? E o feminino chegando também, com o pessoal treinando aí pro BR15. BR15 começa no dia 13 de maio, né? Exatamente, muita coisa para rolar ainda. Nesse próximo mês, na verdade, está bem cheio de coisa. Tem coisa também do SES, tem bastante outras coisas também, mas a gente volta a falar em breve. Exatamente. E lembrando, pessoal, nesse sábado, às 7 da noite, ao vivo na ESPN 3 e no Star Plus, tem Cobras contra a Cel, que é o último jogo dos Cobras. Fora de casa, assistam, torçam pelos Cobras. Precisa vencer lá o time chileno para conseguir continuar brigando por vaga nas semifinais, né? E, baby, dia 5 e 6 tem ainda o nosso Festival do SESI, grande momento, Festival Infantil Rugby SESI rolando, Rugby no SESI rolando lá com muitas atividades em Indaiatuba, SESI Indaiatuba, né? O pessoal vai ficar ligado nas nossas redes sociais, tem muita divulgação ainda sobre esse evento maravilhoso, tem curso rolando, tem as unidades do interior paulista e da Grande São Paulo também engajadas lá, muita atividade junto com o SESI, né? Isso aí, eu vou estar lá também participando ativamente. Curso de valores do rugby, né? Inclusive. Exatamente, sobre isso, exatamente. Estaremos lá e, bom, esperamos os professores e os convidados. Vai ser muito bacana. Evento que marca a renovação da parceria da CBU com o SESI em São Paulo, muito importante para a gente. Baby, ficamos por aqui então, né? Perfeito, ficamos por aqui. Valeu, galera. Valeu, pessoal.